Prepare-se para uma jornada sombria e incompreensível. Neste vídeo, vamos contar a história dos 5 maiores serial killers da história. Acompanhe-nos enquanto revelamos os mistérios e horrores por trás de figuras que desafiam a compreensão humana e descubra o que os tornou os piores pesadelos da humanidade. É hora de começar mais uma jornada no canal A Bordo do Desconhecido. Antes, é muito importante que você faça a sua inscrição, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Um dos criminosos mais terríveis do nosso tempo é Ted Bundy. Nasceu em 24 de novembro de 1946 e morreu em 24 de janeiro de 1989. Foi um assassino em série americano que sequestrou, estuprou e matou várias mulheres jovens na década de 1970. Após quase uma década de negação, antes de sua execução em 1989, ele confessou 30 homicídios em 7 estados, de 1974 a 1978. O número total de vítimas é desconhecido. Bundy era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Ele se aproximava delas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade antes de atacá-las e deixá-las inconscientes, e as levava a locais reclusos para estuprá-las e depois matá-las. Às vezes, Bundy retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição. Em 1975, Bundy foi preso pela primeira vez, sendo capturado pelas autoridades de Utah por sequestro e tentativa de agressão criminosa. Ele então se tornou suspeito de uma longa lista de homicídios que aconteceram em vários estados. Enfrentando acusações de assassinato no Colorado, ele orquestrou 2 engenhosas fugas e voltou a cometer crimes na Flórida, incluindo 3 homicídios, antes de ser recapturado em definitivo em 1978. Pelos homicídios cometidos na Flórida, ele recebeu 3 sentenças de morte em 2 julgamentos. Durante seus julgamentos, Bundy, que era formado em Direito e Psicologia, atuou como seu próprio advogado em vários momentos. Concedeu entrevistas a jornalistas e atraiu enorme atenção da mídia por sua eloquência e carisma. Ele tentou utilizar esse interesse midiático a seu favor, ao passo que resistia a confessar seus crimes numa tentativa de adiar sua execução. Contudo, Bundy foi levado para a cadeira elétrica, na prisão estadual da Flórida, e executado em 24 de janeiro de 1989. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito nasceu no Brasil em 4 de outubro de 1964. Ex-garimpeiro e mecânico autônomo, foi condenado pela justiça como assassino de diversas crianças no estado do Maranhão, mantendo em comum a vandalização dos cadáveres e por extrair o órgão sexual de suas vítimas. Provas científicas o apontam como autor dos crimes, quando peritos encontraram em sua residência diversos corpos, além de membros e fragmentos de meninos que haviam desaparecido. O caso de crianças pobres mortas em sequência na capital do Maranhão, São Luís, foi elucidado em 2004. Preso como suspeito, ele levou os investigadores à elucidação de assassinatos que também ocorreram nas cidades de Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Foi só depois de mais de 10 anos do primeiro assassinato, com as famílias das vítimas sempre buscando respostas sem sucesso para os casos, que finalmente conseguiram associar a figura de Francisco das Chagas como ponto central dessa série de assassinatos. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito foi condenado a 580 anos de prisão pelo assassinato e emasculação de 28 meninos. Ele ainda está vivo e cumpre a sentença na penitenciária regional de São Luís.
O assassino do tronco Cleveland foi um criminoso em série dos Estados Unidos não identificado, no começo do século XX, que matou e desmembrou pelo menos 12 pessoas na década de 1930. O número oficial de mortes creditadas ao assassino do tronco Cleveland é de 12, embora a pesquisa recente tenha mostrado que pode ter havido mais. As 12 vítimas foram mortas entre 1935 e 1938, mas alguns acreditam que pode ter havido 40 ou mais vítimas entre os anos de 1920 e 1950. Os alvos eram normalmente andarilhos, cujas identidades nunca foram determinadas, embora houvesse várias execuções. As vítimas acabaram sendo identificadas por números. Elas eram sempre decapitadas e desmembradas. Isso tornou a identificação dos corpos quase impossível, especialmente porque as cabeças não foram encontradas. Não se sabe ao certo quem foi o assassino do tronco. John Wayne Gacy foi um assassino em série e estuprador estadunidense conhecido como o Palhaço Assassino. Acusado de torturar, estuprar e matar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978 no condado de Cook, no estado de Illinois, na região metropolitana de Chicago. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Todos os assassinatos conhecidos atribuídos a Gacy foram cometidos em sua casa em um bairro de Chicago. Suas vítimas eram levadas à sua casa à força ou então eram enganadas. Todas, exceto a primeira vítima, esfaqueada até a morte, foram mortas por asfixia ou estrangulamento com um garrote improvisado. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sob o assoalho de sua casa. Condenado por 33 assassinatos, Gacy foi sentenciado à morte no dia 13 de março de 1980 por 12 desses crimes. Ele passou 14 anos no corredor da morte antes de ser executado via injeção letal no dia 10 de maio de 1994. Gacy ficou conhecido como Palhaço Assassino por conta de seus trabalhos de caridade, eventos para obtenção de fundos e festas infantis, nas quais ele se vestia como o Pogo, o palhaço. Francisco de Assis Pereira, mais conhecido como o Maníaco do Parque, é um assassino em série brasileiro. Francisco estuprou e matou ao menos 7 mulheres e tentou assassinar outras 9 em 1998, mas ele confessou 11 assassinatos, sendo condenado por crimes de estupro, estelionato, atentado violento ao pudor e homicídio. Seus crimes ocorreram no Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo. Nesse local foram encontrados os corpos de suas vítimas. Embora tenha sido condenado a mais de 260 anos de prisão, a legislação brasileira não permitia que uma pessoa passasse mais do que 30 anos na cadeia, sendo esperado que ele seja solto por volta de 2028. Antes dos crimes, ele também mostrou seu outro lado. Tainá, uma travesti com quem viveu por mais de um ano, constantemente apanhava de Francisco, recebendo socos no estômago e tapas no rosto, exatamente como algumas das outras mulheres que sobreviveram relataram. Na época dos homicídios, Francisco trabalhava como motoqueiro numa empresa próxima à delegacia que investigou os casos. O proprietário, na época, relatou estranha atitude do funcionário, que dias antes da visita dos investigadores teria deixado um bilhete reportando sua súbita demissão e a saída da empresa. Antes de ser preso, Francisco cometeu um deslize ao abordar uma garota em meio a um de seus episódios psicóticos. Ela, porém, disse que não poderia acompanhá-lo naquele momento. No entanto, ele deixou um cartão de visitas com a mulher, com o nome de Jean, e com o número do telefone da empresa onde ele trabalhava, para que ela o procurasse se houvesse interesse. A mulher entregou o cartão à polícia e descobriu que o número de telefone era o mesmo da empresa de motoboys que já havia sido investigada. No local, os investigadores descobriram uma identidade de uma das vítimas inserida na cerâmica do vaso sanitário de um banheiro da empresa. Estava ali a conexão de Francisco e sua primeira vítima, Selma Ferreira Queiroz.
O maníaco do parque atuava principalmente no metrô, com mais frequência nas linhas atreladas à estação Jabaquara, onde abordava suas vítimas com a promessa de participação em ações de propaganda de uma grande empresa de cosméticos. A escolha geralmente se concentrava em mulheres com aparente incômodo emocional, as quais o delinquente descrevia como tristes e de cabeça baixa. Francisco chegou a fugir para o sul do país, onde foi encontrado. Na delegacia, confessou os crimes, inclusive indicando a localização dos corpos. Hoje, o homicida é recordista no recebimento de cartas no presídio, tendo inclusive se casado e se separado tempos depois. A mulher relatou estranheza em suas ações e personalidade. Francisco será libertado em 2028, após completar 30 anos de reclusão, tempo máximo exigido pela legislação brasileira. Muito bem, amigos, chegamos ao fim de mais uma jornada. À medida que concluímos nossa exploração das figuras mais sombrias da história, somos levados a refletir sobre a complexidade da natureza humana. Esses casos estremecem e desafiam nossa compreensão, mas também nos lembram da importância de buscar entender as profundezas da mente e do comportamento. Que possamos, ao final desta jornada, não apenas reconhecer o horror, mas também valorizar o esforço contínuo para promover a empatia e a justiça, buscando sempre a luz, mesmo nos momentos mais escuros. Até a próxima, pessoal!